Boa noite, pessoal. Pessoal, eu vou fazer uma gravação aqui para vocês entenderem. Aqui eu vou deixar essa placa aqui da forma que ela está aqui. Eu vou ter essa parte que dá para vocês entender, que eu vou explicar, que é justamente esse seisinho aqui, e também essa parte do MOSFET. Mas essa placa aqui é quase idêntica, então eu vou deixar uma meio do lado da outra, que vocês possam entender. Aí eu vou falar aqui daqui primeiro, né? Bem próximo, que eu creio que vai dar para vocês entenderem pela câmera do celular. Esse seisinho aqui é o controlador da fonte, tá? O que aconteceu? Essa TV é uma sempre Toshiba, o modelo dela é DL3244AW. Qual era o defeito dessa TV? Ela só acendia um LEDinho vermelho, mais nada fazia. Então, fazendo diagnóstico nessa TV, eu verifiquei, deixa eu pegar aqui. Eu verifiquei que esse seisinho aqui estava com... eu suspeitei que seria esse CI. O que acontece? Nesse canto aqui é o pino 1 do CI. Eu fui verificar o pino 1, que é o VIN. VIN é a tensão de entrada. O pino 2, que é esse segundo pininho aqui, é o pino do feedback. Esse aí aqui é o FAN, o FAN 6755, é o número dele, tá? E então esse seisinho aqui, ele é o controlador da fonte. Então no pino 1 entra a tensão, que é o VIN, que entra 2,5 volt, 2.1 a 2.5 volt. No pino 2 é o pino de feedback, que é o pino que controla, né, se causa a tensão faltar lá no final, então ele vai acionar o PWM, informando o PWM, opa, a tensão lá na saída caiu. Aí o que vai acontecer? Vai estreitar o PWM para atingir a tensão que está lá na saída. Se a tensão subir, fala, opa, a tensão lá no final subiu. Então o feedback vai mandar informação para o PWM, para ele alargar a sua largura de pulso. Que no caso a largura mais larga, que é para compensar para a tensão lá na saída cair. Quando a tensão abaixar, no caso a tensão está alta, ela baixa. Se a tensão estiver baixa, aí o que acontece? O PWM ele é mais largo, então ele vai estreitar, ele vai ficar mais estreito para poder compensar a tensão que está lá na saída. Então a função desse seisinho aqui é para isso aqui, tá? O pino 3 é a corrente Sense, que mede a corrente do choper, que no caso é esse choper aqui, ó. Para medir a corrente do chope, né? A corrente do chope. Deixa eu ver aqui mais aqui, que eu tô aqui abrindo aqui para mim ver certinho aqui. Justamente, aí é para ele controlar a corrente do chope. Ele controla. Deixa eu ver aqui. Para não estar falando besteira. Deixa eu ver aqui. Então, ele controla a tensão da saída. Então aí que é o pino 3, né? O pino 3 é o pino da corrente, que é o pino do source do MOSFET, que no caso seria esse MOSFET aqui, ó. Esse aqui é o MOSFET, que é o 10N60 que dá aqui, mas esse aqui é o 7N65. Pode colocar o 10N65, que é 10 A por 650 volts. Mas esse aqui, ele é o 7N65, então 7 A por 650 volts. Tá. Aí ele mede... O pino 3 é para medir a corrente do source desse MOSFET, né? E também para controlar a tensão do fotoacoplador, que é esse, o 966, me parece. Deixa eu ver aqui se é certeza. Porque o 966 ele controla
Eu estou aqui abrindo o computador aqui. Deixa eu ver aqui. É o 952. É o 952. Então 952 vai ser esse daqui, né? Então no caso o fotocoplador desse aqui, que é a linha dos 17 volts. Deixa eu ver se é a pin 17 volts mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o pin 17 volts mesmo. Para não estar falando besteira. Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é para controlar 12 volts. Esse é 16. Esse é o 16. Esse é o 12. Né, que ele trabalha em conjunto com o pino do source. Esse fotocoplador aqui, ó, esse fotocoplador de 12 e esse fotocoplador que monitora a tensão de 16 volts, 16 e 12. Que é esses dois capacitores aqui que faz a fonte de 12 volts. Esse aqui é a fonte de 100 volts. Esse aqui faz a fonte de 100 volts, né? Para alimentar aqui o barramento de LED. Vem essa tensão aqui, passa esse diodo aqui, mais esse capacitor que é um reforço. Então tá, vamos lá. Aí o pino 4 do CI, eu tô olhando aqui na tela do Note aqui, porque eu não consigo gravar na cabeça não, tá pessoal? O pino 4 é o terra, né? Que no caso, esse pino aqui é o pino 4, é o terra desse lado. Ó, o 1 é o VIN, o 2 é o feedback, o 3 é a corrente de source, que mede a corrente de source. Se caso subir muito, ele vai acionar a OCP, o circuito de proteção OCP. O pino 4 é o terra. Já o pino 5, que é desse lado daqui para lá, pino 5, o pino 5 já é o gate. E justamente esse pino aqui, mas vou deixar aqui, depois eu vou falar desse pino aqui, já vou falar dele. O pino 6 é a tensão de 16 volts, que justamente que é esse fotocoplador que controla, né? 16 volts. O de lá de baixo, aliás, o de baixo é 16 e esse é 12. E justamente esse de baixo aqui que controla a tensão de 16 volts. Já o pino 7 é neutro, o pino 7 não tem serventia nenhum. E o pino 8 que recebe um comando desse CI aqui, ó, que vai receber o comando desse CI, ó, né? Vai receber o comando desse CI. Eu quero chegar aqui, que o problema justamente era esse CI aqui, ó. Tá vendo? Olha, ó. Esse bichinho aqui, esse carrapatinho aqui que tava com problema. Eu vou chegar nele, tá? Esse aqui é um conversor bunker, né? Um conversor DC-DC bunker. Esse aqui é um indutor bunker, que é bunker é o abaixador de tensão. Esse é um bunker, esse é um bunker. Esse é um bunker. Deixa eu ver se tem mais um bunker aqui. Bunker quer dizer abaixador de tensão, né? Esse é um abaixador de tensão, esse é abaixador, esse é abaixador, esse é abaixador. O bunker é abaixador de tensão e o PFC é o booster. PFC e booster eleva a tensão. O bunker abaixa a tensão. Então, para ele abaixar, entra alta, sai baixo no indutor. E esses indutores aqui que são gerador de PWM. Esse gera o PWM, esse gera o PWM, esse. E tem na parte, tem uns que tem a parte do áudio, né? Que também são a carreirinha de conversor, o indutor, conversor DC-DC bunker, né? Que é o gerador de PWM. Tá bom. O que aconteceu? Agora eu vou voltar a explicar. Eu suspeitei que poderia ser esse 6 aqui, ó. Mas caramba, será que é esse 6 aqui? Porque esse CI no pino 5, ele manda 2.2 a 2.5 nesse MOSFET aqui, ó, para acionar, para atracar ele, para ele liberar os 100 volts para cá. Mas não estava tendo a tensão de gate. Mas aí eu procurei entender que o pino 8, que é o pino que recebe o pulso desse integradinho aqui para acionar o gate daqui para funcionar toda a ponte.
toda a fonte, né? E toda a placa, todo o circuito. Tá bom. Depois de tudo verificado, eu falei, constatei que o defeito não era esse CI. Tá. Aí vindo para esse CI aqui, testando esses reguladorzinhos aqui, aí um é 1,5 volt, deixa eu ver aqui. Um mede 1,5 volt, outro mede 5 volt, outro mede 3V3, outro mede 1,2 e justamente o de 1,2 volt que não estava funcionando, né? O outro é para 12 volt, né? 12 volt. 12 volt é o V8 aqui, deixa eu ver, 8, V2, 12 volt, 12 volt, deixa eu ver se é 12 volt, não dá porque tá meio longe aqui, a placa aqui eu não tô conseguindo enxergar a numeração desses numerinhos aqui, tem pra cá também, um reguladorzinho aqui, tem um bem no canto aqui, ó, tem um bem no cantinho aqui, perto do varicap, ó, tá vendo aqui, ó, um reguladorzinho aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Esse aqui é o V-Core, né? É o V-Core que é 1,2 volt, né? E só olhando, assim, para mim falar, esse aqui é a EPROM, né? O que aconteceu? Depois que eu verifiquei tudo lá, eu não achei nesse V-Core aqui, ó, no V-Core, esse reguladorzinho aqui, que é o MP2307. É o MP2307. DN, né? MP2307DN. Ele tinha entrada 12 volt. No Enable tem que ter de 1,89 a 2,1 volt para ele habilitar. Quando eu medi no Enable, tava os 2,1 volt. Falei, caramba, mas tem os 2,1 volt. Esse aí era para estar habilitado. Por que não está habilitando? Quando eu vi que ele não estava habilitando, eu fui verificar que é justamente o pino... Eu tenho que ver aqui, eu não me lembro qual que é o pino que sai. Atenção, me parece que é o pino... É o pino 4. Deixa eu ver aqui. 4... 5, 6. Me parece que é o 6. Vou verificar aqui, pessoal. Deixa eu verificar aqui, eu já vou falar qual pino que é para sair um... Inclusive tem uma continha, uma matemática aí, que essa matemática aí você tem que saber fazer ela, porque se você não saber fazer ela, você dá com os burros na água, né? Essa matemática que você tem que fazer, você tem que pegar o 0,925 vezes, abre parênteses, 1 mais 12K dividido por 33K, fecha parênteses, enter. Tem que dar 1,2 volt. Ele tem que bater 1,2 volt. Eu fiz essa matemática e ele bateu certinho. Quando bate a matemática é porque está certo. E justamente ele era para ter 1,2 volt. Isso mesmo. Agora eu vou dar uma puxada aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Que eu não estou conseguindo. Tá, agora eu vou. É o pino 1. O pino 1 é o bootstrap. Né? Tem um bootstrap. O pino 3 é para sair no pino 3, SW, né? O enable é no pino 7. O pino 8 é o soft start, né? O soft start, é o pino 8. Então, justamente que esse pino 8 lá de cá, ó, um 4 lá e fim daqui. Esse pino 8 aqui, ó, é o pino do soft start. O pino 7 é um antes, que é o enable. Justamente aqui tinha o 2,1 volt. Tinha o 2,1 volt, né? Mas ele não estava habilitando. Mas caramba, só. O pino 6 é o comparador, é o compensador. O pino 5 é o feedback. O feedback ele tinha que dar uma tensão de 0,925. Justamente que eu fui medir essa tensão, deu 0,925. E os dois CI, que é um de 12K e o outro de 33K.
Aí eu medi o 6, que é esses pequenininhos aqui, que é só manchinha preta, você quase nem vê. Olha aí, pessoal, ó. É pequenininho, pequenininho, você quase não vê, tem que ver mais é pro microscópio. O bicho é muito pequenininho. Tá. E aí, o pino 1 aqui é o bootstrap, desse lado aqui onde tá a setinha. O pino 2, que é o V-in, que é a tensão de 12 volts, tava entrando os 12 volts. No pino 7 é o enable, que teria que ter a tensão de 1,89 a 2,1 para ele habilitar. Tinha 2,1 volts, mas ele não estava habilitando. Então eu constatei, falei, o problema é esse aí. Esse 6 que está com problema. Depois que eu conferi todinho, falei, é ele. Aí procurei na minha cidade, não tinha, só no Mercado Livre. Aí eu fui aonde que eu procurei com um rapaz da oficina, ele tinha essa placa aqui. É um rapaz que não tem muito conhecimento, né? Inclusive ele disse que essa placa não estava ligando, só acendia o LED vermelho. E aí tem justamente os dois reguladores, tem um aqui e o outro aqui. Aí eu tirei o de lá, mas só que eu estraguei ele, na verdade, mas eu acho que ele tava com problema, porque ele falou disse que só acendia o LED, mas não ligava. E provavelmente que era ele também que tava com problema. Se tava acendendo o LED e não tava habilitando, não tava startando a fonte, então provavelmente que era ele. Então eu tirei ele, mas eu vi que eu estraguei ele. Falei, rapaz, não vai adiantar eu pôr não. Aí eu tirei o outro aqui, porque eu queria tirar o de lá para me testar. Me colocar, e se não ligasse, eu falei, não, então esse tava ruim mesmo. Então que infelizmente eu dei uma barbeirada aqui, eu acabei estragando ele. Mas aí eu tirei o outro aqui, que é a mesma numeração, MP2307. Tirei, coloquei aqui, foi papum, bateu, funcionou na hora. Então pessoal, ó, essa aqui é uma placa de uma acerto Toshiba. Essa aqui é um outro modelo. Essa aqui é a 32, essa aqui é a 32 DL 3244, tá? Se vocês pegar uma TV aí, uma Sempre Toshiba DL 3244, tá acendendo o LEDinho, mas não aciona nada. E outra coisa, antes de eu concluir aqui, eu pensei que poderia ser a EPROM corrompida. Eu saquei a EPROM, baixei a binário dela, fiz a FIOARI dela, né? Salvei a programação dela, zerei, né? Apaguei todos os dados e botei uma binária nova aqui dentro. Não resolveu. Mas estava faltando essa atenção. Mas aí eu fiquei naquela. Falei, pode ser aqui que o EPROM está com os dados corrompidos. Se ele estiver com os dados corrompidos, então ele não vai acionar a placa. Então foi aonde que eu preferi fazer a FIOARI dele. Gravar a binária dele. Mas só que eu gravei e não resolveu. Então falei, então é o CI mesmo, agora me resta o CI. Aí o rapaz me vendeu essa placa aqui, né? Comprei, ele me vendeu por 50 reais, né? Ah, me dá 50 reais na placa. Deu 50 reais. Mas aí tirei o CI, um tá ruim mesmo, o outro aproveitei, mas ainda tem uns reguladores aqui, né? Esses aqui são os LDO lineares, né? Aí tem que entender o dropout deles. Mas aí eu já entendo, né? Já sei. Igual esse aqui, ó. Esse aqui, ó, até estourou um aqui, ó. Já quebrou aqui, a cara jogando a sucata lá. Quebrou um conversor desse aqui, ó. Um indutor, um bunker, né? Esse gera PWM, esse aqui é da parte do áudio. Esse aqui é a parte do áudio. Mas não tem problema não, né? Tem 3 que ainda dá para aproveitar ainda. Esses bichinhos aqui são muito bons. Ah, o 6 aqui, né? Que faz o controle do áudio. E vai dar para me aproveitar alguma coisa, né? Vai dar para me aproveitar esses conector, os HDMI, capacitor. Ele arrancou aqui o MOSFET aqui, ele já tirou daqui, já aproveitou o MOSFET, mas não tem problema não. Aí tem os dois fotoacoplador aqui, tem esses transistor aqui, tem o TL431 que dá muito problema também, que, né? Dá pane nas fontes, muitas vezes o problema é neles, né? O TL431, deixa eu ver qual que é aqui. TL431 é esse aqui, ó. Esse transistor da beirada aqui, ó. Esse da beirada aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem dois aqui, esse aqui é o TL431.
é o que controla a malha de feedback, né? Faz o controle da malha de feedback. Então tá aí, pessoal. Se vocês pegar, né, com o ledinho vermelho, acendeu, mas não liga de forma alguma. O que eu fiz? Gravei a EEPROM. Esse aqui também tá com a EEPROM, que é a binária dele, né? Que provavelmente que a binária dele que vai estar boa. Né? Deixa eu ver, cadê a EEPROM? Ai, será que o rapaz arrancou até a EEPROM? Eu comprei, nem vi. Não, a EEPROM deve ter que estar por aqui, né? A EEPROM dela. Que é o 6 do HDMI. Ah, Silda, rapaz. Que é o regulador que eu troquei. Esse aqui tá aqui por baixo. Ué. E aí, pronto? Cadê aí, pronto? Cadê aí, pronto? Não tô vendo sinal de arrancada aqui, ué. Aqui é o controlador. Regulador. Só se tá debaixo do dissipador aqui, eu não tô vendo ela. Às vezes fica por baixo aqui, escondido aqui, né, pessoal? Caramba, não. Ué? Ih, rapaz. Tem que ter EEPROM aqui, ué. Cadê a EEPROM dessa bicha aqui? Ele arrancou uma bobina aqui que meteu jogando por cima da sucata lá, né? Acaba danificando, né? Danifica algumas peças aqui. E eu não tô vendo, rapaz, o regulador aqui, ou a EEPROM. Caraca. Regulador. Eu não sei qual que é. Sempre não fica aqui perto do ferrite. Ué, será que... Tô meio gripado aqui, pessoal. Tô com corona não, mas... Aí a gripe tem hora que dá uma judiada da gente, né? E aí, meio gripado aí, deu uma refrescada aqui na minha região. E aí acabou me constipando aí, que eu tenho que sair todo dia cedo, 6 e pouco da manhã eu tenho que sair. Mas depois eu vou ver certinho aqui, que eu não tô achando isso aí pronto aqui não. Ela tem que estar aqui, ué. Não achei, não localizei ela. Isso aqui é só para me atrapalhar meu expediente. Às vezes ela tá por aqui. Eu tenho que achar ela aqui. Ou ela tá dentro do processador. Tá bom, pessoal? Rapaz, o nariz fiquei bem gripado aqui. Então, pessoal, tá aí, ó. Desculpa aí, tá? Eu tô meio resfriado aí. Vamos me desculpando aí. Aqui é tudo na simplicidade. A gente grava as coisas tudo na simplicidade, né? Agora eu vou virar um pouquinho aqui a câmera, né? Vou virar a câmera aqui. Deixa eu virar aqui. Opa! Tá vendo aí? Pois é, pessoal. E como eu tava falando, né? É um curso que eu tô fazendo. Para entender essas placas aí, eu vou falar uma coisa para você. Se a gente não estudar e não se aperfeiçoar, você não consegue resolver esses problemas hoje em dia, não. Tem que se estudar, você tem que se formar, tem que ficar bem inteirado do assunto, senão você não consegue resolver a situação, não, né? E aí a gente abriu o datasheet, comparar os datasheets, né? Ver os datasheets certinho. Se não fosse muito meus estudos, jamais eu teria entendido. Se eu não estivesse estudando muito, jamais eu entenderia sobre o enable, né? Que é todos os integrados. Se está entrando tensão e não tiver o enable, ele não habilita. Tem que ter o enable. Mas se tem feedback, tem tensão de feedback, tem o VIN, está entrando tensão, tem o enable, está habilitando, e o CI não starta, então o problema é ele. Pode trocar o CI. Mas a gente vai em todos os... Porque um componente depende do outro, né? E já aconteceu também de eu pegar e a TV só tá com o LED aceso, não liga nem nada, e era binário corrompido. Gravei a EEPROM, foi gravar a EEPROM, funcionou o aparelho perfeitamente. Então,
A eletrônica, na verdade, era uma caixinha de surpresa, né? Você não sabe o que está lá dentro. Você abre a caixinha e depois que você abre a caixinha, você ainda demora um tantinho bom para você entender o que está ali dentro daquela caixinha. Então a eletrônica ela é muito complexa, né? A eletrônica não é fácil, não. Só igual as topologias Flyback, né? As topologias Flyback, half bridge, full bridge, malha de feedback, TL431, PFC, PFC Out, essas topologias aí, né? São topologia feedback, topologia playback, topologia ressonante, topologia PFC, PFC Out, topologia conversor DC-DC, né? Topologia Bank, Cook, SETA e por aí vai, né? Aí você entendeu os datasheets, né? Os circuitos de proteção, né? OVP, OCP, porque o Enable mesmo, ele habilita com 1,89. Se ele cair abaixo de 1,89, vai acionar o circuito de proteção UVP, que é o Under Voltage Protection. Mas se ele passar acima de 2,3 volts, ele já aciona a OVP, que é o Under Voltage Protection, né? Já aciona o circuito de proteção. Porque às vezes a pessoa vai testar a tensão, outra coisa também. Um regulador, se ele é 3,3 volts, aí você mede lá, tá dando 3,27, 3,25. 3,25 ele aciona o circuito de proteção. Ele não starta. Ele dá problema. Então a pessoa que não tem esse conhecimento, mede lá a tensão, tá dando 3,25. Não, isso aí tá bom. Não, aí não tem algum problema. Pode ser ele tá ruim ou pode ser algum problema para frente ou para trás, né? Ou que tá matando essa tensão para frente, ou alguma coisa que tá roubando essa tensão antes. Que essa tensão, ele tem que entrar 5 volts e sair 3,3. Aí você tem que testar lá no pino para ver se você está entrando 5 volts. Tem 5 volts, mas ele está 3,2, 3,25. Opa, esse LDO, esse LDO aqui vai estar ruim, porque esses são reguladorzinho, né? Esse é reguladorzinho. Esse aqui também né? Um reguladorzinho. Deixa eu ver, tem outro aqui. Deixa eu ver. Aqui tem outro, no cantinho aqui, né? Aí, se a pessoa não tem o conhecimento, ou a pessoa mede no pino 1, tem lá 5,5 volts. Não tem problema, ele tem que habilitar, né? Ele vai esquentar um pouquinho mais. Mas aí você mede lá na saída para sair 3,3 volts, ele tá lá com 3,4. Opa, peraí, tá errado isso aqui, né? Aí, dependendo, eu já troquei muitas vezes. E ele tava dando 3,2, 3,23. E era ele que tava ruim. Troquei o regulador e resolveu o problema. Então tem tudo isso aí, tá bom, gente? Um forte abraço a todos. Eu espero que... Eu tô gravando vídeo no YouTube agora. Eu tô meio barriga verde, meio matutão. Conforme a gente vai gravando, a gente vai se aperfeiçoando, né? A gente vai se aperfeiçoando, vai se organizando, você entendeu? E devagarinho a gente chega lá, né? A gente não aprende de um dia por outro, né? A gente vai gravando alguns vídeos, às vezes a pessoa olha, rapaz, esse camarada fala um pouco errado, um negócio tudo doido. Mas conforme a gente vai gravando, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai se habilitando, vai se, né, corrigindo os erros, vai aperfeiçoando mais. Ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém chega lá no topo da pirâmide já sabendo tudo. Tem sempre começar do primeiro degrau. E estamos aí, gente. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe a todos, tá bom? Um forte abraço a todos.